temos aqui assistindo Jô Soares, 11h30 ao vivo, alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos, Colégio Bandeirantes, além das pessoas que telefonam para vir assistir o jogo. Gente, até campanha de centro acadêmico tem aqui na primeira fila. Tem uma moça que escreve lá, vindo de Portugal, gostaria de tirar uma foto contigo. Ah, é ela. É ela. Como é que te chamas? Márcia. Márcia? É. Você é portuguesa ou não? Não, eu sou brasileira, mas moro há 3 anos em Portugal. É? É. Então vem aqui tirar uma foto, corre. Corre. Ricardo, pega a câmera ali, tira uma foto. Tira uma foto da Márcia comigo. Entrega a câmera pra ele ali que ele tira. Faz favor. Pronto, tá aí. Só apertar aqui no dedo. Pronto. Bate mais uma que o Martins apareceu tentando tirar o som da foto. Pode. Vai mais uma, Ricardo. Aqui tem uma piada em homenagem a Portugal, da moça que está lá morando. Quem manda é Roberto Felipe Silva e Mauro, de Marília. O português achou um pinguim na sala da sua casa, foi contar para o vizinho. João, tem um pinguim na minha casa, não sei o que fazer com ele. O João falou, ó, leva ele pro zoológico. No outro dia, o João viu o português com o pinguim no lado, perguntou, mas você não levou o pinguim ao zoológico? Sim, levei ontem. Hoje vou levar ao Play Center. Ele está lançando um livro onde conta as suas aventuras no jornalismo. Hermano Henning. Está bonito que está danado. Adorei. É mesmo, né? De onde é esse terno? Olha, não lembro não. Nem lembro, mas Pessoal. Fala português ou não fala português? Não, ele não tem mais do que 6 anos. Nesses últimos 6 anos eu não estava no Brasil, então ele deve ter sido adquirido fora do Brasil. Bonito. Achou bonito, né? Bonito mesmo. Está lançando Obrigado, um livro, irmão? Você está aqui no SBT? Está de volta no SBT? Estou de volta ao SBT, depois de 3 anos fora, eu saí do Brasil para voltar a ser correspondente no exterior pelo SBT em 90, fiquei 2 anos em Washington, depois voltei para a Globo, fiquei 3 anos em Nova York, e agora estou voltando, participando desse novo esforço do SBT em incrementar a área jornalística, fazendo o SBT Repórter, não é um programa semanal de reportagens, e também fazendo matérias especiais, reportagens especiais para o Telejornal Brasil. Deixa eu mostrar aqui o livro, Via Satélite, Histórias de um Correspondente Internacional, está aqui. Você, agora no momento, fazendo o SBT Repórter, você continua morando em Nova York? Eu me transferi para São Paulo. Está morando? É. Tá Nós temos um escritório em Nova York agora, e o SBT também está implantando o escritório em Londres para ativar a sua cobertura na Europa, mas a ideia era fazer uma reciclagem, trazer os repórteres do exterior para ficar um pouco, para sentir um pouco o Brasil, porque se a gente ficar muito tempo, esses 6 anos já foram suficientes, está na hora de reciclar, mandar outros para lá, para você sentir o que é a televisão brasileira e começar a trabalhar como um repórter brasileiro, senão você acaba pegando aquela coisa de repórter americano, repórter europeu e acaba se esquecendo, né, das suas referências. Mas como é que você vai fazer a maratona de Nova York agora? Como é que você vai fazer para correr a maratona? De qualquer forma, vou fazer em novembro, é sagrado. Tem o Drauzio Dia Varela, 3 de novembro. doutor Drauzio Varela, que também não perde a maratona, vai lá correr a maratona de Nova York. Você tem outros brasileiros? É uma festa, tem muitos brasileiros. Aliás, o Brasil, depois da França, é a maior participação estrangeira na Maratona de Nova York, que é uma das mais famosas do mundo. A Maratona de Boston, ela assim é muito técnica. Você precisa de índice, precisa de pelo menos
na minha faixa etária, você precisa fazer a maratona em 3 horas e 15, 3 horas e meia para poder Qual é ter a sua índice. faixa etária, já que você aqui abordou Já o fiz assunto? os 50, já tá estou com- nos 50. tá com 51 feitos agora em outubro. Você continua correndo aqui no Brasil? Continuo correndo Quantos diariamente. quilômetros por dia? 10, 12 quilômetros. Quando a gente não está se preparando para a maratona, mas a maratona exige um esforço um pouco maior. Exige uma corrida diária de 10, 12 quilômetros, mas aos fins de semana você tem que esticar um pouco, 20, 30 quilômetros. Você Porque corre são 20, 30 são quilômetros? 42 quilômetros. Mas eu não faço isso em 2 horas e Deixa eu 15 descansar um minutos, pouquinho né? aqui, que só de ouvir isso. Eu não... Você fez reportagem Essa já coisa... na selva. Você está falando de vermes. Na Amazônia, o pessoal que fez... eu fiz um Globo Repórter na Amazônia sobre o curso de instrução de guerra na selva. O Exército Brasileiro. E come-se esse tipo de verme, mas ele não é frito, não, ele é vivo. O pessoal come o verme vivo. Para sobreviver na selva, ele tem que ter uma série de informações. E é a maior fonte de Mas proteína. deixam o soldado sem comer um tempão? pra ele Deixam comer o soldado fica uma semana na selva com apenas 2 anzóis, 2 balas no fuzil e uma caixa de fósforo, para ele sobreviver durante uma semana na selva. Mas uma semana você não precisa comer lesma, porque dá para aguentar. Exato, mas em algumas regiões da floresta, a floresta não é assim tão habitada. Mas chega o sargento e diz, mas eu tô com fome, come a lesma. Esse verme, engraçado, ele é criado no meio do coco. A gente mostrou isso na televisão. E você corta, o coco é um pouco pequeno e está lá o verme se mexendo, até bonito. Eu acho que no México eu não sei qual é o bicho, mas acho Lá que é o bicho frito, também. lá é frito. Eles não, Mas também é de uma fruta, né? Um bicho. dentro de fruta, ele é criado dentro de uma fruta. Você já cobriu guerras? Já, eu tive experiência de cobrir guerra civil, revolução. Aonde? Em que países? Angola foi a meu primeiro Batismo de fogo? Meu batismo de fogo. Eu fui cobrir a invasão sul-africana em Angola através da Namíbia. Era a atuação guerrilheira da SWAPO, que estava tentando recuperar o governo da Namíbia, que era, de uma certa forma, ocupado pelas tropas da África do Sul, e os guerrilheiros faziam base em território angolano. Era a época que havia 50 mil soldados cubanos em Angola, e para a implantação daquele regime do Agostinho Neto, não é? E muitos comandantes soviéticos na época. Você chegou a correr Fomos mandados perigo pra de lá. vida, irmão? Nessa época, sim. O exército angolano, o governo de Angola, nos levou como se fosse assim, olha, vocês vão documentar. Convidou a televisão estrangeira, no caso uma equipe brasileira, da televisão brasileira, uma equipe da BBC de Londres, uma equipe da TV cubana e uma equipe alemã da VDR. Para documentarmos a agressão que o país estava sofrendo da África do Sul. E durante o comboio nós fomos atacados por aviões sul-africanos e foi muito difícil, foi uma situação de desespero. E aí depois teve a revolução no Irã, a volta do Khomeini, a queda do Shah. Do lá, quando ele voltou depois do Shah? Eu fiz a viagem de Que Paris. tinha 5 milhões de pessoas esperando por ele quando ele Foi uma desembarcou? coisa de louco, foi uma coisa... E o mundo ocidental, de uma certa forma, dando força, né? Foi engraçado. Porque e logo não depois, se sabia... 3 meses depois, a coisa... Oh, perdão. 3 meses depois a coisa se... Dele, Exato. E até hoje é uma preocupação muito grande. Havia por ele a simpatia que se tem pelo exilado, no caso. Você achava que derrubando o Shah nascia um liberalizar o regime. E não sabia que essa revolução islâmica era assim tão radical. Né? Então, com tantos problemas. É radicalíssima. Hermano, você passou pela Inglaterra, conhece o mundo todo, França, Estados Unidos, Itália. A vida do correspondente estrangeiro tem esse glamour que a gente imagina, que as pessoas imaginam? Aí que tá. Ela tem sim, ela é ótima. Eu adoro ser correspondente de televisão no exterior. Mas não é aquilo que pinta a literatura e o cinema. É engraçado, esse livro, Via Satélite, ele foi concebido para ser uma espécie de referência ao estudante de jornalismo que a minha geração não teve. Nós não tivemos referência nenhuma. A televisão é uma coisa muito jovem. Ser correspondente de televisão no exterior é mais jovem ainda. É a coisa dos anos 70, está muito próximo. Eu me lembro que quando eu comecei na Alemanha, eu era repórter e locutor da Rádio Deutsche Welle, a rádio da Alemanha.
e fui envolvido nessa coisa de televisão acidentalmente. Houve um sequestro daquele grupo terrorista Baader-Meinhof e alguém do Brasil ligou para a Rádio Deutsche Welle e eu atendi. Nós precisamos, falando no alemão assim, meio difícil de entender, mas nós precisamos de um brasileiro. Eu falei, você está falando com ele? Comecei a falar português. E ele, olha, houve um sequestro grande. A Globo, então, a Globo tem uma correspondente única aqui na Europa, a Sandra Passarinho disse, eu conheço a Sandra. E ela está em Londres, não tem jeito. Você pode fazer aí Você trabalhava para que jornal lá? Para que, aliás, para que rádio? Eu trabalhava para a Rádio Deutsche Welle. Eu fui para a Alemanha como enviado especial da revista Veja, aqui de São Paulo, para cobrir as eleições alemãs de 76. Helmut Schmidt foi eleito chanceler. E aí você foi ficando? E eu fui ficando porque recebi um convite para trabalhar na rádio e aí deixei a revista Veja em São Paulo. E comecei a trabalhar na rádio, mas não tinha experiência nenhuma em televisão e não sabia como é que se postava, porque a televisão até os anos 70 não existia a figura do repórter, o repórter não aparecia. Era uma coisa muito simples, a televisão emprestou do cinema o equipamento, a imagem, e um locutor apresentava, que era o âncora da época, não se chamava âncora, chamava-se locutor de notícias, ele apresentava e eventualmente numa nota ou outra passava-se um filme, era isso. Nós não tínhamos referência, não existia repórter na televisão. Ninguém aparecia na... Aliás, no começo, quando começou a aparecer, aparecia só o braço, ou a mão, né? O Globo Repórter institucionalizou a mão do repórter, né? Que era uma coisa apresentada basicamente pelo locutor. Então nós começamos a fazer televisão vendo o que os alemães faziam, o que os franceses faziam, os ingleses. O Hélio Costa, em Nova York, começou fazendo o que os americanos faziam. Mas nós éramos os primeiros. Hermano, que apuros você passou fazendo reportagem ao vivo? Olha, o ao vivo me mete medo. Eu fico receoso, eu fico aqui com taquicardia, sabendo que essa coisa... Por exemplo, o que aconteceu para te deixar esse trauma? Olha, eu não sei. Pisou em algum formigueiro durante... Não, o ao vivo é uma coisa engraçada. Eu comecei em rádio. A rádio para mim era uma... Mas na época do rádio, o ao vivo era uma coisa até gostosa. Aliás, não existia nada no rádio que não fosse ao vivo. Nós não tínhamos gravador, não era assim. Não faz muito tempo não, mas na realidade... Eu trabalhei numa rádio pequena, aqui em Guarulhos, do lado de São Paulo, quando eu vim lá do interior, lá de Guararapes. E Guarulhos recebe muita influência de São Paulo, porque é muito perto. O grande envolvimento, a grande presença, o grande acontecimento para a nossa rádio em Guarulhos, Rádio Difusora, a hora certa de Guarulhos, eram as eleições. Por quê? Porque as apurações em Guarulhos, as emissoras da capital que entravam eram captadas muito bem em ondas médias em Guarulhos, não se importavam em transmitir as eleições, o resultado das eleições na cidade. Então era o nosso grande momento. Nós tínhamos audiência total na cidade de Guarulhos, uma cidade industrial, mas que acompanhava a sua rádio difusora. E numa época eu fui fazer lá uma cobertura das eleições, do resultado, da apuração das eleições, e um candidato a vereador começou a falar mal do juiz que estavam roubando, que eram as eleições de 74. E olha, isso não pode acontecer, e começou a meter o pau, a fazer críticas. Era a época da Revolução, uma época muito difícil. Então o diretor da rádio, Osmar Mazili, diretor da rádio de Guarulhos, fazia assim. Eu falei, meu Deus, é uma coisa inusitada essa. Ele está dizendo para eu ir em frente e continuar, mas escutou, mandar brasa. Foi isso mesmo, isso que aconteceu. Mas esse juiz, não, estão ganhando eleição no voto, no lápis, na caneta. Mas realmente isso está acontecendo, mas olha, e dei a minha contribuição naquele... Acontece que o candidato a vereador foi muito longe e eu olhava para o diretor e ele dizia assim, mas de repente ele me tomou o microfone, você está louco, a Voz do Brasil já entrou. O que aconteceu? Já tinha passado das 7 horas e na época da Revolução eu tinha avançado. A Voz do Brasil, ele queria dizer depressa e termine logo com isso, acaba logo com isso, mas eu... Você pensando que ele pediu você mandar brasa. Essa coisa acabou voltando a acontecer agora em Las Vegas, há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, cobrindo a vitória do Riddick sobre o Holyfield, o campeonato então, peso pesado. A luta estava sendo transmitida aqui de São Paulo. Muita gente não sabe, mas existe uma coisa em televisão chamada off-tube, que você... por um monitor de televisão não precisa sair da sua base, mas você tem que mandar um repórter. E lá vou eu para Las Vegas cobrir a você luta faz do certo, a narração daqui e tem um locutor. O locutor estava aqui e o repórter lá. Claro. Né?
E eu foram 10 assaltos importantes, e estava lá, olha, uma luta de boxe em Las Vegas é um acontecimento, vai gente de Hollywood, vai, sabe, políticos, aquilo tudo. E a cada assalto entrava, o locutor chamava, e agora, Mano Hennig aí, Las Vegas, eu entro, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos lá. Terminada a luta, o final no 10º assalto foi sensacional e o meu produtor, David Prezas, que é um americano, fazia um gesto característico de produção, o wrap it up, ou seja, e fazia o gesto. Quando eu entrei no final da luta, quando o Riddick Bowe tinha ganho, falei 2 minutos, olha, está sendo abraçado, a luta do século, foram os 10 assaltos mais envolventes do boxe, do peso pesado, e olhava para ele, wrap it up, enrola, né? Enrola, e eu enrolando. Chegou no momento que eu acabei avançando sobre a transmissão aqui do Brasil, e aquilo queria dizer... É verdade, porque embrulha e manda, e eu achando que era para enrolar. Que era enrolar, e fiquei enrolando. Uma gíria brasileira, acabei com a transmissão dos meus amigos aqui, e essa coisa de ao vivo realmente nos traz muito trauma, mas a televisão brasileira precisa aprender isso. O negócio da mulher do comandante, do Barão de Tefé. Essa história, são as outras coisas que a gente acaba... Televisão é montagem, não é? Você acaba fazendo a sua reportagem e depois você monta. A grande missão brasileira na Antártica, a primeira expedição brasileira na Antártica, ela apareceu muito na imprensa, era uma coisa importante, foi feita há 12 anos atrás. Eu fui cobrir a partida do Barão de Tefé e depois me encontraria com um navio que ia demorar 20 dias até chegar a Punta Arenas, na Patagônia, onde eu ia ser embarcado. Mas até Punta Arenas, eu e minha equipe iríamos de avião. Então eu fui cobrir a partida do navio e mostrei uma senhora que estava acenando numa cena emocionante e chorando ao mesmo tempo, balançando o lenço, com um garotinho chorando. A equipe de marinheiros e pesquisadores, cientistas iam ficar 3 meses na Antártica, e mostrando aquela imagem, pedi para o meu cinegrafista fazer aquela imagem, gravar tudo aquilo, e perguntei como ele: a senhora é mulher do comandante? Ele falou: sou sim. E até entrevistei, mas meu marido está indo, o filho, nós estamos aqui, vamos sentir muita falta, muito ligado ao pai. Aí fizemos aquilo, aí fizemos o comandante do navio, Fernando Pastor, o nome dele, balançando a mão, se despedindo, mandando beijos. E eu botei na minha reportagem o comandante se despedindo da mulher, a mulher chorando com o garoto e tal. Mas acontece que ela era mulher do comandante, sim, mas era outro comandante, o comandante do helicóptero do navio. Deu uma confusão. Eu imagino em casa esse comandante. Então, a mulher, quem são essas crianças? Uma confusão incrível. Isso em pleno Jornal Nacional. No Jornal Nacional daquela noite, atendendo aquela recomendação do Armando Nogueira, dizendo: vocês repórteres não tenham medo de emoção. Não tenham pudor, mostrem a emoção na televisão. Isso cativa, eu carreguei na emoção. Uma vez eu vi sobras de coisas que não foram ao ar, matérias que não foram ao ar no Jornal Nacional, e tinha uma sensacional que era um velhinho, que estava deitado assim, bem velhinho já, um negro, deitadinho assim, colidinho na cama, e era uma reportagem sobre as péssimas condições desse hospital. Era um asilo de velhinhos. E estava esse negro deitadinho, negrinho, bem velhinho assim. E chegou o repórter com o microfone, né? E falando: são as péssimas condições que existem aqui nesse hospital, conforme estamos vendo, tal, não sei o quê. E estava o velhinho deitado na maca. Ele chegou com o microfone e disse assim: e o que o senhor acha disso? E fez assim. Aí, o velhinho deitado olhou para ele e falou assim: disso? Era de você rolar no chão de rir. Infelizmente, se não for lá, eu deixaria aí. É claro. Então, essas coisas acabam frustrando o repórter de televisão, não é? Essa viagem à Antártica foi uma epopeia. Sim, inclusive você levou rádio para ouvir o jogo do Corinthians? Não disfarça não. Você foi para a Patagônia com rádio para ouvir jogo do Corinthians? Ouvi o jogo do Corinthians. Você é fanático pelo Corinthians? A gente não consegue se distanciar muito. Eu ouço as emissoras de rádio paulistas constantemente em Nova York, uma das coisas para ouvir o Corinthians, é claro.
Você é Eu sou corintiano torcedor do roxo, Corinthians, eu sou de formação, de família. Você fala alemão, você é de origem alemã, quer dizer, você Sou de seria origem alemã. Hermann Hennig. Hermann é o nome do avô, do meu avô, pai do meu pai. Você fala alemão, fala inglês? Falo inglês francês? e alemão. E francês eu sou analfabeto. Italiano? Italiano falo. Entrevistei o Papa em italiano. Aliás, foi uma coisa... o Papa assim, encaminhando para mim, o João Paulo II, o Papa polaco, que eles dizem, o Papa polonês. É uma coisa inusitada, porque na história do Vaticano, da Igreja Católica, nunca antes um Papa tinha dado uma entrevista a um repórter de rádio, de revista, ainda mais televisão. E foi o coroamento, a entronização do Papa, já eleito João Paulo, a guarda suíça, caminhando aquela coisa maravilhosa, e o Papa passando a mais ou menos, digamos assim, os 6 metros. Eu não me contive, e aquele meu encantamento juvenil, né? Seu Papa! Seu Papa! E aí o Papa se vira, para surpresa minha, ele vira... E a guarda suíça toda, sem saber que jamais uma pessoa podia se dirigir dessa forma ao Papa, mas o pior é que ele se virou e veio em minha direção, né? Ele veio caminhando. E falou, oi, irmão! Eu comecei a pensar comigo, esse homem vai me dar uma entrevista. E agora, o que eu faço? O que é que eu vou perguntar para o Papa? Primeiro, em que língua? Não é? Que língua eu vou me dirigir ao Papa? E sapequei um italiano macarrônico e disse, io sono brasiliano, televisione Brasile. E ele foi muito... Aí ele respondeu em português, que ele fala português, não fala? Não, eu não sabia, mas ele fala meus queridos! Ele fala diversas línguas, mas eu até então não sabia. Ele percebeu que eu fiquei com taquicardia. Né? Mas podia ter sido pior, você podia ter dito, ô Papa! Ué, não teve o Trigo lá em 58 que chamou o rei da Suécia, quando o Brasil foi campeão? Ele queria tirar uma fotografia com o rei, ele não chamou. Ô King! Vem cá, King! Ganhamos, King! Você podia dar uma de ô Papa. O Papa foi extraordinário. Gente, eu conversei aqui com o Hermano Hennig, bem-vindo aqui de novo ao SBT. Está fazendo agora o SBT Repórter, está lançando o livro Via Satélite. Obrigado aqui pela dedicatória carinhosa. Cadê o meu? Está aqui. Via Satélite, da editora Globo. Está aqui. Hermano, obrigadíssimo pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.